Vamos lá, boas notícias relativas a treinamentos. Ignacio e Lelê são vistos treinando. Na verdade, não é nem são vistos, né? Foi postado pelo próprio Fluminense os treinamentos feitos por esses jogadores. Coloco aqui, inclusive, na boa página Fluminense Stuff, recomendo, inclusive, que você vá lá seguir. Os treinamentos, ó, o Ignacio aparece treinando o físico, né? É um post, na verdade, do próprio Ignacio. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o volume, né? Colocou até um versículo ali. O Ignacio que teve um problema no joelho, um problema até semelhante ao que teve o Diogo Barbosa, um problema para fazer uma artroscopia. A artroscopia não é um problema, tá? A artroscopia é um tipo de cirurgia no joelho. E é muito estranho o fato dele não ter se recuperado, ele se recupera, volta pro DM de novo. Me dá um medo, né? Joelho acaba sendo um negócio muito sério, né? Enfim, mas é bom vê-lo treinando, tá se dedicando, né? Nessa parte do ano, quando todos já estão de férias. Aqui o Lelê, eu vou tirar a música, obviamente, né? Porque senão eu tomo o strike aqui. O Lelê também treinando no CT Carlos Castilho, ambos nesta quinta-feira. O Lelê também problema no joelho, né? O Lelê teve uma lesão de ligamento do joelho, rompeu o ligamento e aí fica aqueles 6, 7, 8, 9 meses parado. Vai estar de volta firme e forte pro Carioca, se Deus quiser. É o nosso famoso Mr. Carioca, que eu chamo Lelê. Lelê foi bem pra cacete no Carioca de 2023. Terminou como vice-artilheiro, só não foi artilheiro porque Germancano desembestou a fazer gol na semifinal e na final. Foi um dos grandes caras daquele Carioca. Em 2024, enquanto esteve bem fisicamente, foi útil. E esse útil foi no Carioca durante um bom tempo, inclusive. Lelê foi o artilheiro do Fluminense na temporada com 6 gols e termina entre os artilheiros do Fluminense na temporada com 6 gols, mesmo tendo jogado só uma pequena parte da temporada. Vamos rodar a vinheta do Giro de Notícias, que na volta a gente vai falar tanto sobre renovações quanto sobre contratações também. Roda aí. Falei de renovações, falei de contratações, mas abro isso daqui falando sobre saídas, né? Primeiro, começando com Samuel Granada. Samuel Granada foi anunciado, você já ouviu o barulhinho aí do anúncio, né? Foi anunciado pela equipe do Retrô de Pernambuco, é um time de empresários, por sinal, ex-esporte, né? Samuel, que era jogador do Fluminense ainda, tinha ido para Portugal, voltou pro Fluminense. Não tá muito na sua forma física o Samuel Granada não, né? Tá roliço ali as mandíbulas do cidadão. Foi anunciado pelo Retrô, Samuel chegou a ter uma passagem pelo Vitória, tudo muito conturbado, tudo, enfim, um extracampo complicadíssimo. Não é um jogador fácil, era um jogador que a gente esperava, a gente até brincava isso, era um cara que tinha uma comemoração com tudo pra pegar na torcida, né? Pô, o moleque sobe da base, o apelido é Granada, a comemoração do moleque é tirando e jogando a granada e os outros jogadores explodem. Pô, era tudo pra poder dar certo no sentido de carisma. Faltou só a parte principal, que é a parte do campo, né? No caso do Samuel Granada, ele tá saindo do Fluminense, não diz aqui no post do Retrô se ele de fato tá indo em definitivo, se ele tá indo, né, só por empréstimo, mas enfim, considerando que o Samuel Granada já não vinha jogando muito bem, já não era um jogo ativo, mas tão grande do Fluminense, já tem 24 anos, já tem questão extracampo e etc. Somando isso tudo, e o fato também do contrato dele ser até o final deste ano, provavelmente o Fluminense emprestou e não renovou o contrato, com uma cláusulazinha de vitrine ali, que se ele voar no Retrô, aí o Fluminense ganha um percentual na venda no final do ano, imagino que seja isso. Outra saída, aí essa daqui é loucura, tá? Apareceu esse post aqui pra mim durante essa quinta-feira. Essa quinta-feira eu tirei o dia pra dar um passeio com o Murilo, enfim, dar uma descansadinha depois de uma semana muito cansativa. Aí do nada aparece esse post aqui de uma página, de um site, né, chamado Football Insider, que é isso aqui, ó. Crystal Palace tem um acordo, Crystal Palace tem um interesse ativo, leia-se negociação, né,
no atacante do Fluminense, John Arias, para trazê-lo agora na janela de janeiro. O Crystal Palace vai para o mercado buscar um atacante versátil, né, e que possa ser útil no ano que vem, e aí leia mais no Futebol Insider. E aí, já chamou a atenção de cara por um motivo, tá? Quem que é o dono do Crystal Palace? Aqui para nós é o John Textor. Não é o John Textor totalmente, né? A empresa lá, a holding dele, que é a Eagle, tem uma participação no Crystal Palace. Não é exatamente igual é no Lyon, onde ele é a cara total. O Crystal Palace tem outros donos, mas nessa hora todo mundo levantou as sobrancelhas e falou: que isso? Que história é essa? Porque todo mundo já viu um movimento acontecendo, né? Vai pro Crystal Palace, e aí no meio do ano, nessa virada de ano, já vem a promessa, ó, você vai jogar 6 meses no Botafogo, vai jogar o Super Mundial no Botafogo, e a partir de julho você vai pro Crystal Palace, beleza? Qual que é o grande problema do John Arias no Fluminense? O grande problema do John Arias no Fluminense não é com a torcida, pelo contrário, não é de futebol, pelo contrário, é com o Mário Bittencourt. O Mário Bittencourt prometeu a ele que chegando uma proposta de um determinado valor o liberaria, essa proposta chegou e o Mário Bittencourt não cumpriu a promessa. Eu, Gabriel Amaral, acho ótimo que ele não tenha cumprido a promessa. Se ele cumpre a promessa dele, provavelmente estaríamos rebaixados, porque o John Arias seria vendido e a gente não vai conseguir achar um John Arias tão fácil assim. Porém, achar que ele fez certo de não cumprir a promessa, não isenta a responsabilidade dele ter feito essa promessa. Então a grande confusão do John Arias é essa questão da venda ou não venda. No caso do John Textor, ele está cumprindo essa mesma promessa para uma série de jogadores, que ele contrata pro Lyon, mas que primeiro vem jogar no Botafogo. O Almada vai picar mula. O Luiz Henrique, provavelmente também. Ou seja, os jogadores que são contratados para a Europa se destacam primeiro no Brasil para poder ir para lá e tem essa garantia do John Textor de que vão. Aí resta saber, né? Outra coisa, lendo a matéria, já botei aqui a matéria traduzida no Google Tradutor para facilitar a nossa vida, né? Já diz aqui, ó, exclusivo a notícia do Wayne Versey. Eu confesso que não conheço nem o Wayne. E o Futebol Insider não tem a melhor das reputações, não. Mas, enfim, vamos dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma coisa chamada, né? Crystal Palace tem um interesse ativo em John Arias antes da janela de janeiro. Acredita que olheiros estejam de olho no jogador, que há muito tempo é cogitado como uma possível transferência para a Premier League. Aí é aquilo que a gente já leu, né? Eles querem um atacante versátil. O Arias se encaixa no perfil após sua impressionante passagem pelo Brasil, pelo Fluminense, que começou depois que ele deixou a Colômbia, seu país natal, em 2021. Aí tem alguns números do John Arias, algumas questões da seleção. É uma notícia bem vazia, né? Aqui na parte de baixo diz a média do John Arias na Libertadores, alguns detalhes dele, mas você vê que não tem muitos detalhes. O Crystal Palace vai tentar uma contratação, o Crystal Palace... Quem for apurar nesse momento sobre John Arias e apurar minimamente vai ter que citar o Galatasaray. Todos os veículos turcos e veículos brasileiros dizem que o John Arias já tem um acerto, se não um acerto efetivo, mas um acerto encaminhado com a equipe turca. Então me parece aquela famosa pernada de que o Crystal Palace teve interesse no John Arias há um ano atrás e isso vazou agora e tal, só para poder aterrorizar a gente. E não é nem aterrorizar pelo medo. Eu acho, inclusive, que seria ótimo o Crystal Palace entrar nessa parada, tá? Por mais que tenha essa questão do Botafogo, como eu falei, é muito mais comum o John Textor fazer essas operações com o Lyon e Botafogo do que com o Crystal Palace, porque ele não é 100% dono. E eu acharia ótimo se o John Arias não tivesse sido vendido já para o Galatasaray e o Crystal Palace entrasse na brincadeira, porque isso, né, concorrência, né, vai gerar um preço maior. Vai ter que gerar uma proposta melhor ainda. Seria melhor para o Fluminense. Mas, ao que parece, é só bravata mesmo, né? Falei de 2 saídas, vamos falar de possível chegada. Possível mesmo, né? A gente fala do Richarlison. As matérias que saíram hoje, assim, vou falar com muita tranquilidade, até porque conheço 2 dos 3 repórteres, né?
do GE. O único veículo que está publicando coisas relacionadas ao Richarlison vir de fato é o GE. Globo. A gente viu matéria no GE, por exemplo, saindo nessa quinta-feira, foi eles que deram a exclusiva do interesse, e agora eles trouxeram uma outra matéria falando que o Fluminense não pretende largar o osso na contratação, né? Vai tentar de todas as formas, tá ciente de que o custo é alto, de que o Fluminense sabe que o custo é alto, de que tá disposto a investir para ele ser a cara do Super Mundial de 25, enfim, coloca ali justamente uma possibilidade do Fluminense continuar nessa negociação. Só que todos os outros veículos, eu já citei aqui a TNT Esportes, com o Fred Caldeira, a ESPN hoje também falou, aliás, ontem, né? Também falou sobre isso nessa quinta-feira, deixando claro uma matéria do João Castelo Branco, que é correspondente lá em Londres, né? Da ESPN, falando que pessoas próximas a Richarlison acham muito difícil que ele retorne ao Brasil, mesmo perdendo espaço lá no Tottenham. Então, assim, o que a gente tem para oferecer ao Richarlison? Uma vitrine? Pô, o cara tá na Premier League. O Fluminense pode dar uma titularidade, mas acho que o John Arias, a galera tá confundindo muito a questão do Richarlison lá no Tottenham. A galera olhou o número de jogos e tá achando que o Richarlison tá sendo uma espécie de Terãs aqui do Fluminense, de que não é nem relacionado, etc. Não, o John Arias... caramba, toda hora o John Arias. Porque o John Arias está aberto aqui na outra tela, aqui na minha frente ainda. Essa tela, isso vocês estão vendo aí na tela, é a minha tela aqui na frente. Só para explicar a confusão toda hora. O Richarlison tem uma questão aí muito prática, que ele tá lesionado. Ele se lesionou muitas vezes. Eu já trouxe aqui também a palavra do treinador do Tottenham falando que quando ele está disponível ele é muito importante e tal. Não quer dizer que ele seja titular diretamente, mas quer dizer que ele tem se lesionado muito e por isso ele não tem jogado. Então, um jogador que tem, pelo que eu apurei, um salário de 3,5 milhões de reais mensais, é o salário dele no Tottenham, vai vir jogar no Fluminense como? Porque o Tottenham pagou 58 milhões de euros nele. Então, digamos que liberar de graça não vai liberar. A multa rescisória, se chegasse um bilionário agora no Fluminense e falasse: eu pago a multa rescisória para liberar o Richarlison lá do Tottenham. Quanto é? Não tem. O contrato lá não tem multa rescisória. Aí você pode falar, se não tem multa rescisória, ele pode sair a hora que quiser. Não. Multa rescisória é justamente um valor colocado dentro de um contrato para que, em caso de rescisão, esse valor seja pago. Ou seja, você tem um mecanismo de saída. Ó, eu quero cancelar o contrato. Qual é a punição que eu tenho? O valor da multa. Beleza, então eu pago e saio. Se não tem multa, você tem que ir para a justiça ser liberado. E eu acho que não é óbvio, não é a questão agora com o Richarlison. Então, assim, é um jogador que custou 58 milhões que a gente não cogita do Tottenham liberando de graça para o Fluminense, para ele assinar um novo contrato. Não é um jogador que tenha uma multa baixa, obviamente já não seria. Não é um jogador que, vamos lá, digamos que o Tottenham aceite emprestar, considere que seria ótimo para ele vir para o Brasil. Apesar do olhar dos ingleses do Campeonato Brasileiro ser de cima para baixo. Tá considerando que tá indo para uma liga merda, que não vai valorizar em nada. Enfim. Mas digamos que isso aconteça. Tem 3,5 milhões de salário mensais aí do Richarlison. Quem vai bancar esse salário? O Tottenham? Vai emprestar e ainda vai pagar salário? É o Fluminense que vai bancar? O Fluminense tá devendo o Lelê, gente. 1 mês de salário do Richarlison é a dívida quase que a gente tem com o Lelê no Itaboraí. Então, assim, eu tô tratando essa... E outro detalhe, né? Você pode até falar, não, a patrocinadora, a Superbet, a patrocinadora do Fluminense, pode dar ajuda. A Superbet ajuda a pagar o Thiago Silva. O Thiago Silva é a garota propaganda da Superbet. Leia esse contrato publicitário que ajuda ali dentro, entre aspas, né? Se torna parte do salário. Não é efetivamente, mas se torna parte. Então, assim, eu tomo muito cuidado porque, novamente, eu adoraria que o Richarlison viesse pro Fluminense. Mas, neste momento, me parece que é uma tentativa que todo mundo sabe que não vai dar certo e ainda assim continua falando porque sabe que as outras contratações não estavam agradando os torcedores. É para parecer que o Fluminense está pensando grande. E aí eu volto aqui só para fechar esse vídeo com uma análise. O que é pensar grande para o Fluminense? Se o Fluminense arrumasse um dinheiro, vamos botar 2 milhões de reais por mês para o Richarlison,
Não era mais interessante que o Fluminense investisse isso em outros jogadores? Não necessariamente aquela conta, né, rasinha, como diz o Diniz, né? De, não, se eu vou pagar 2 milhões para um, prefiro pegar 3 de 700 mil. Não é essa a questão. Mas a gente está falando de um jogador que tem problemas com lesão e apesar da identificação e da grande qualidade que tem, o Richarlison pode chegar aqui e a gente gastar uma bala nele, como a gente ia investir 7 milhões de euros no Luiz Henrique lá atrás, e bater aqui, e quando bater aqui, se lesionar e a gente ficar pagando à toa. Tem uma chance considerável disso acontecer. O Fluminense precisa pensar em montar um elenco pro ano que vem. Não é contratação midiática, é elenco. O Fluminense hoje não tem mais a sua espinha dorsal. A espinha dorsal do Fluminense era Fábio, Nino, André, Ganso, Arias e Cano. Não era? Era a espinha ali do meio. Pois bem, o Cano caiu de rendimento, o John Arias tá metendo o pé, o André e o Nino já meteram o pé. O Ganso e o Fábio já têm uma idade um pouco mais elevada, que a cada ano que passa a gente não tem certeza se vai continuar rendendo, como o Cano não rendeu esse ano. Então o Fluminense tem que se concentrar em montar elenco. Porque o outro centroavante que tem é o Lelê, que tá voltando lá no início, mas que também não é um cara de nível de Série A. O John Kennedy tá indo embora. O Cauã Elias a gente não sabe se termina o ano no Fluminense. Enfim, o Fluminense tem que se concentrar em montar elenco. Não, mas tem que pensar grande. É exatamente por isso. Porque o Mandaria só não faz verão, não. Então, assim, se você me perguntar, quero que o Richarlison venha? É claro, pô. É um dos grandes caras que passou no Fluminense pra mim. História de vida maneiraça, amor à camisa, dedicação total no Fluminense. Lá fora, é uma coisa que me importa muito. Lá fora, sempre, pô, se conectou com o Fluminense, sempre ajudou, sempre participou e etc. Então, assim, gostaria muito. Mas não sei se é o ideal pra este momento. E além do mais, me parece que é só uma brincadeira com a cara da torcida. Pra tentar ludibriar o que seria a opinião pública. Igor Rabelo, Renato Kaiser, são as duas especulações mais críveis nesse momento do Fluminense. Esse é o mercado do Fluminense até agora, tá? Mas claro, pode vir o Richarlison. E aí, se vier, você sabe que você vê aqui no Raiz Tricolor. Tamo junto, tá? Ainda de olho nas renovações. Manuel, Diogo Barbosa, Felipe Melo, nenhuma atualização. Tamo junto, até a próxima. Valeu.